Do simulado 04 de transporte coletivo. Conhecer o veículo, as vias em que se trafega, as normas gerais de circulação e conduta, o Código de Trânsito Brasileiro. Todos esses exemplos estão relacionados a qual tipo de elemento da direção defensiva? Letra B de bola, que é a resposta aí, né? Ao conhecimento. Pergunta de número 2. Quando o sinal está aberto para o seu veículo e um pedestre atravessa a sua frente, você faz o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa aí. Aguardar que ele faça a travessia, pois o pedestre sempre tem prioridade de passagem, não é? Pergunta de número 3. São os elementos da direção defensiva, né? O motorista defensivo tem que ter o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa aí. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Pergunta de número 4. Com relação à condição adversa de condutor, a fadiga pode provocar no motorista o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa, né? Menor rapidez nas suas reações. Fadiga é a mesma coisa que cansaço ou exaustão física, não é? E aí, quando você está cansado, você fica mais lento, né? Você perde a sua rapidez. Pergunta de número 5. O uso correto do cinto de segurança pode aumentar em até 25 vezes a chance de sobrevivência dos ocupantes, tendo como funções básicas o quê? Né? Letra A, que é a resposta certa aí. Evitar que os ocupantes colidam nas partes internas do veículo, pessoas entre si, né? Evitar a colisão entre as pessoas e evitar serem arremessadas para fora do veículo, né? Essa é a função do cinto de segurança, né? Pergunta de número 6. Chove forte e o limpador de para-brisa de seu veículo não está sendo suficiente para manter a visibilidade. Nessa situação, você faz o quê? Letra A, que é a resposta certa aí. Para o veículo em local seguro e aguarda, né? Se o limpador não estiver limpando direito, então você não vai conseguir ter uma boa visibilidade. Então, tem que parar, né? Aguardar passar a chuva para poder continuar. Pergunta de número 7. Ao dirigir o seu veículo em direção ao trabalho, Priscila foi surpreendida com forte chuva. Segundo as regras de direção defensiva, essa é uma condição adversa de... Marque a alternativa correta. Letra C de casa, que é a resposta certa aí, ao tempo, né? Então, chuva forte é condição adversa relativa ao tempo. Pergunta de número 8. Trafegando pela avenida bastante movimentada, seu veículo começa a falhar. Você, como motorista defensivo, faz o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa aí, né? Sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro, né? Então, a gente está vendo aí a ilustração, né, do que quer dizer os gestos, né, no trânsito, né, os gestos do motorista. Pergunta de número 9. Estacionar o veículo em ponto de embarque e desembarque de passageiro de transporte coletivo é uma infração que, B de bola, né? Gravíssima. Uma infração gravíssima acarreta em 7 pontos na CNH. Pergunta de número 10. O órgão máximo normativo de trânsito responsável em estabelecer as normas do Código de Trânsito Brasileiro são que é o CONTRAN, não é? O DENATRAN seria um órgão executivo, ou seja, que executa. Pergunta de número 11. Na aplicação da suspensão do direito de dirigir, a autoridade levará em conta o quê? Letra B de bola, né? A gravidade da infração, as circunstâncias em que foi cometida e o prontuário do infrator. Pergunta de número 12. Na sinalização luminosa para controle de fluxo de veículos, a luz amarela indica o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa.
Os veículos deverão prosseguir na marcha com atenção redobrada, né? Pergunta de número 13. A sinalização vertical, quando fala sinalização vertical, são placas, tá ok, pessoal? De acordo com suas funções, é classificada em quê? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Regulamentação, que são as de borda vermelha e fundo branco. Advertência, que são as de borda preta e fundo amarelo. E indicação, que tem as cores azul e verde. Pergunta de número 14. Os veículos, quanto à tração, classificam-se em automotor ou elétricos, tá ok? Pergunta de número 15. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é uma infração de trânsito gravíssima, o que é? Letra C de casa, que é a resposta certa aí. Deixar de dar preferência de passagem à pessoa que esteja atravessando na faixa de pedestres. Pergunta de número 16. Deixar o condutor e passageiro de usar o cinto de segurança, de acordo com o artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro, é uma infração de natureza o quê? Letra A, de natureza grave, que acarreta 5 pontos. Pergunta de número 17. Conjunto de valores e princípios. Então, o conjunto de valores e princípios é a letra A, que é a resposta certa. É a ética. Pergunta de número 18. Entre as pessoas que necessitam de atenção especial no transporte coletivo estão, né, os deficientes físicos, os idosos, gestantes, crianças e obesos. Pergunta de número 19. No processo de comunicação, é o processo utilizado para transmitir a mensagem, né? É o meio ou o canal que você está transmitindo a mensagem, né? Então, se você está falando, então o meio ou o canal que você está usando é a fala, né? É o linguajar. Se você estiver mandando mensagem de texto, então o meio ou o canal é a mensagem de texto, né? Mensagem de texto do celular, do WhatsApp, essas coisas assim. Então, é a forma que você está utilizando para se comunicar com a pessoa. Isso é o meio ou o canal. Pergunta de número 20. No processo de comunicação, é aquele que recebe a mensagem. Pode ser um indivíduo ou um grupo de pessoas, né? Então, letra C de casa, que é a resposta certa aí, é o receptor, né? Então, se você está ouvindo, se você está recebendo a mensagem, se você está vendo a mensagem, lendo a mensagem, então você é o receptor. Pergunta de número 21. Um passageiro portador de necessidades especiais, o que tem que acontecer com ele? Letra D de dado, que é a resposta certa aí. Deve receber atendimento especial de acordo com suas limitações. Pergunta de número 22. É uma disposição interior, uma aceitação do outro, que transparece no modo de falar, de olhar, na postura e, sobretudo, na forma de agir adequada. Esse é o conceito de, letra B de bola, que é a resposta certa aí. É o conceito de relações humanas, interpessoais. Pergunta de número 23. Um condutor de veículo de transporte coletivo de passageiros é um profissional especializado. Isso significa que ele tem conhecimento e consciência de sua grande responsabilidade. Seu comportamento visa fazer o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Satisfazer as demandas dos passageiros com qualidade e segurança, bem como as da organização onde trabalha. Pergunta de número 24. Quanto ao uso de torniquete, podemos afirmar que
Letra B de bola, que é a resposta certa. Essa pergunta é de primeiros socorros, tá ok, pessoal? Então, ó, é utilizado apenas por profissionais e mesmo assim em caráter de exceção. Torniquete é quando você passa uma corda, um tecido, né, pega uma madeira, alguma coisa rígida, né, e torce para poder prender o sangramento, né? Então isso aí, para nós que somos leigos, a gente não pode utilizar disso. Só os profissionais. Pergunta de número 25. Qual a relação compressão versus ventilação durante uma reanimação cardiopulmonar em uma vítima adulta com um socorrista leigo, né? Letra B de bola, que é a resposta certa aqui. O socorrista deve realizar o RCP somente com compressão até a chegada de um socorrista com treinamento adicional, né? Esse aí que é o movimento, é a massagem cardíaca, né? É a reanimação cardiopulmonar, que é o RCP. Então, você vai fazer esse procedimento, não precisa fazer respiração boca a boca, entendeu? A própria massagem cardíaca já força o pulmão a se movimentar e você vai fazer isso até a chegada de um profissional. Pergunta de número 26. Uma pessoa bateu a cabeça, perdeu a consciência e depois acordou dizendo que estava bem. O que fazer? Letra C de casa, que é a resposta certa. Sempre leve a pessoa, né, ao hospital. Pergunta de número 27. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa, né? Então a resposta certa aí é a letra C de casa, nenhuma das alternativas, né? Não pode socorrer só durante o dia e à noite deixar a pessoa lá. Socorrer somente se estiver acompanhado. Não, até se você estiver sozinho você consegue fazer um socorro, né? Então por isso que é a letra C aí, nenhuma das alternativas. Pergunta de número 28. Os telefones respectivamente utilizados pela PM, pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU são 190, né, que é da Polícia Militar, 193, que é do Corpo de Bombeiros, e 192, que é do SAMU. Pergunta de número 29. O motorista que deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima, quando envolvido, podendo fazê-lo, terá como punição, de acordo com o artigo 176 do CTB, o quê? Letra A, que é a resposta certa aí. Infração gravíssima, né? Multa 5 vezes, 5 vezes multiplicado o valor em dinheiro, né? O valor da multa, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. Pergunta de número 30. Como é chamada a perda de sangue devido ao rompimento de uma veia ou artéria? Letra A, que é a resposta certa aí, né? Isso se chama hemorragia. Muito obrigado e boa sorte na sua